o que é sonho, o que é propósito, o que é meta e como eu faço isso funcionar para mim. Como um vendedor que está assistindo a gente agora, faz isso funcionar para ele, sabe? Para que, claro, às vezes é difícil, né? Todo mundo passa por momentos difíceis, mas o que pode levar ele para frente? Essa questão do propósito, às vezes, tem sido tão falado, né, nas redes sociais, até no cursos, palestras dos grandes, assim, gurus, né, do marketing digital, que você tem que trabalhar por um propósito e você tem que, se você fazer o que você ama, você nunca mais, não vai trabalhar nenhum dia, né? Tem essas frases feitas. Mas não é uma coisa tão fácil, né, de você definir, né? Eu acho que essa questão do sonho, eu sonho em ser, por exemplo, na minha história eu queria ser um jogador de futebol, meu sonho é ser um jogador de futebol, eu olhava para aquilo, achava aquilo o máximo. Eu queria ser um artista, um cantor, né, famoso, via lá os MCs lá fazendo sucesso, caramba, podia ser eu ali, vou lá participar de tal festival, em tal lugar, saia de um lado para o outro. Muitas vezes a gente não entende isso, né? Porque, na verdade, tanto um jogador de futebol quanto um artista, o que eles fazem, na real, é impactar a vida de pessoas. Eles levam alegria para a vida das pessoas, levam um alívio, levam um conforto, levam um entretenimento. Então, e eu percebi que existem várias maneiras de você conseguir impactar a vida das pessoas. Qualquer um que está ouvindo a gente falar aqui agora pode descobrir uma forma que seja eficaz, que ela ainda possa ter qualidade de vida, encontrar o seu propósito fazendo aquilo, sendo produtivo, ganhando seu dinheiro, sustentando bem a sua família, realizando seus desejos, tendo uma independência financeira, e não necessariamente precisa ser o seu primeiro sonho ali, né? A gente precisa deixar a coisa às vezes fluir um pouco. Eu não estou dizendo que a gente tem que desistir, não, tá? Talvez em algum ponto eu fui um desistente, mas as coisas mudaram. Sabe o que aconteceu, Renato, na verdade? Quando eu estava ali nessa fase da minha carreira no futebol, ali com, vamos botar, 18 anos, né? 17 para 18 anos, eu tinha mergulhado mais fundo, porque eu conheci a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é a igreja que eu sou membro até hoje, construí minha família lá com meus 16 anos, 16, 17 anos. E quando eu cheguei nessa fase de 17 para o 18, existe uma meta, uma coisa que é normal dentro da igreja dos jovens nessa fase, nessa idade, irem servir missão voluntária, ir para uma outra cidade, para outro país. Talvez até quem está vendo já viu as duplas missionárias que andam com uma plaquetinha com o nome aqui, Elder, aqui no bolso. E isso tem tudo quanto é canto, as duplas, né, missionárias. E eu via alguns jovens indo para a missão. Eu falava, não, mas eu vou ser jogador de futebol. Então, para mim, a missão vai ser um pouco diferente. Então, tinha aquilo na minha cabeça. Mas a coisa foi caminhando de um jeito, essa história do Adriano, entre outras, cara, que são inúmeras, que me pegaram de um jeito assim, cara, não é esse aqui o caminho que eu quero para você, né? Como se fosse uma resposta para mim. Não é isso, eu preciso que você dê uma paradinha nisso aqui, eu tenho um propósito maior para você. Então, nessa fase ali, com 19 anos, tudo que tinha que acontecer com o futebol aconteceu, não foi para frente mesmo, apesar de eu achar que eu tinha qualidade técnica para ser um bom jogador de futebol, tinha condições, mas a coisa não era para acontecer mesmo. Tipo essa jogada do Brasil aí, né, contra a Croácia, que o cara corta a bola, cai no pé do croata, o outro corta, cai no pé do croata, o croata dá um peteleco, desvia e entra, entendeu? Tudo foi mais ou menos assim. Então eu acabei chegando à conclusão de que era o que Deus queria para minha vida. Quer dizer, não era aquilo que Deus queria para minha vida, ele tinha um outro momento para mim. Então, naquele momento ali, era ano de 2000, eu decidi parar e me preparar para ser um missionário da igreja. Então, eu fiquei do ano de 2001 a 2003 servindo missão lá em Brasília e regiões ali, Brasília, Goiás, Mato Grosso e Tocantins, servindo como missionário voluntariamente.
né, saindo e pregando o evangelho. Então foi um trabalho voluntário de ajudar famílias, de me desprender dos meus próprios interesses para ajudar pessoas, entendeu? Então foi uma troca, uma pausa nos sonhos que eu tinha para poder ter esse momento de eu esquecer de mim e ajudar as pessoas, que me fizeram amadurecer, assim, 20 anos em 2, entendeu? Então assim, tem uma frase até meio clichê, acho que pode casar bem com esse momento. Eu acho que é de um filme. Às vezes a gente tem alguns planos, né? Mas a vida, no caso Deus, né? Tem alguns planos melhores pra gente, né? Que às vezes, talvez nem a gente esteja preparado. Com certeza, cara. E hoje eu fico pensando assim, hoje eu tô com 41 anos, né? Então isso foi há 21 anos atrás, né, cara? Eu fico imaginando assim, o que seria da minha vida se eu não tivesse tomado essa decisão, porque eu não consigo imaginar a minha vida sem aquele pedacinho tão importante, entendeu? Foi um salto, velho, de testemunho, de conhecimento, de experiência, de ajudar pessoas, assim, ajudar pessoas, salvar a vida de pessoas mesmo, que a gente sabe que o quanto que se tem hoje em dia pessoas com problemas emocionais, espirituais, e quando você se desprende de sair de um lugar para ir para outro, e você tá ali para dar uma palavra, para acompanhar, para dar uma atenção, aquilo salva vidas, pô, né? Então eu tenho amigos que eu carrego durante esses anos todos, até hoje, que eu falo, que eu venho no Rio, que eu vou visitar, que viraram parte da minha família por causa daqueles 2 anos lá. Então eu trago isso também para você que é profissional aí, que está ouvindo a gente, entender que a gente tem o nosso desejo, a gente tem que ter sim nossas metas, né? O que eu vou fazer hoje? Meta, o que eu vou fazer hoje? Qual o número que eu tenho que alcançar? Em quanto tempo? Qual o meu objetivo final? Qual o meu sonho? Se eu alcançar esse objetivo, qual o meu sonho? Eu quero fazer uma viagem, quero comprar tal carro, quero dar uma casa para meus pais, quero botar meu filho numa escola top aqui da minha cidade. Isso precisa acontecer, mas a gente também precisa ter um pouco de sensibilidade. O profissional, o empreendedor, o profissional de venda, ele tem essa... por isso que eu amo essa profissão, porque ela te dá uma flexibilidade de você entender certas coisas e os momentos, e você tem tempo de parar para pensar e você não fica como um soldadinho de chumbo. Você tem como você entender o que está acontecendo ao seu redor para poder se posicionar da maneira correta, né, diante das situações. Então eu vejo que esse momento da minha vida foi assim, essencial, cara. E dali, depois quando eu retornei, eu constituí minha família, eu já vim com um foco totalmente definido. A coisa caminhou, assim, muitos passos largos, digamos assim, entendeu?